cantar então? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Novamente. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. Hoje vive, aleluia, para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Por quê? Ressuscitou meu Senhor. Celebrar, Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Porque Ele ressuscitou. Ressuscitou. Hoje vive para sempre. Ressuscitou. Hoje vive para sempre. E aí? Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Por quê? Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Por quê? Ressuscitou meu Deus. Sinto um momento novo de caminhar junto. E não dá mais sozinho, isolado, ninguém é capaz de sofrer. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda da gente também. Você é muito importante. Não é possível crer que tudo é fácil. A única força que produz a noite, tirando tristeza e desolação. É necessário ouvir o glória por isso vem. Entra na roda da gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante. A força de hoje faz brotar a vida. Amor e nossa é na sua graça. A trabalhar no amor
quando pegaram a cruz. Às vezes tenho pena e tremo, viste quando o Senhor morreu na cruz. Viste quando a tumba foi Jesus. Viste quando a tumba foi Jesus. Às vezes tenho pena e tremo, viste quando a tumba foi Jesus. Viste quando a tumba foi Jesus. Viste quando a tumba foi Jesus. Às vezes tenho pena e tremo. Viste quando o Senhor morreu na cruz. Façamos a oração coletiva. Senhor Jesus, não nos deixes esquecer os sofrimentos e as aflições de espírito que suportaste por nossa salvação. Dá-nos a visão real de tudo que sofreste por nossa causa. A tua traição e angústia solitária, no julgamento injusto, no escárnio e flagelo, e na tortura horrenda até a morte na cruz. Assim como tu entregaste completamente por nós, faze com que nós entreguemos sem reserva a ti. Ó Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Cantemos agora o 368, o de cruz. O de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema te afronta e te dou. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. A Jesus me dará desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim.
porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Senhor, meu gozo será. Um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para mim me buscar, sua glória irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Agora teremos um momento da leitura, também leitura alternada. Vamos fazer essa leitura alternada em pé, novamente. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. De repente apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Lembre que, quando estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisava ser entregue aos pecadores, precisava ser crucificado e precisava ressuscitar ao terceiro dia.
Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Foi morto Salvador e sepultado, mas dentre os mortos já ressuscitou. Da sepultura sair, ao triunfo e glória ressurgir, vencendo o mundo, pode agora tudo vida ressurgir, aleluia, ressurgir. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estar caídos como Adão, todos morrem, assim também por estar unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os poderes espirituais, todas as autoridades e direitos, e dará o reino a Deus, Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. No grande vencedor, eis as primícias, os santos e também ressurgirão. Da sepultura sair, com triunfo e glória ressurgir, vencendo o teu povo, pode agora todos vida converter, ressurgir, aleluia, ressurgir. Os evangelhos, os 4, relatam a respeito da ressurreição de Jesus, que na manhã do primeiro dia, domingo, portanto, mulheres foram ao túmulo, e foram ao túmulo levando perfumes para que o embalsamasse. Lucas registra que essas mulheres, entre elas, não apenas elas, está Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Essas três e outras mulheres, portanto, um grupo de mulheres que vão ao túmulo logo na manhã do domingo, logo na manhã que passou o sábado, né? Na verdade, a intenção de embalsamar o corpo era assim que o corpo fosse posto na tumba,
Aliás, antes mesmo do corpo ser posto na tumba, já deveria ser embalsamado. Mas no caso de Jesus, por conta da situação, da circunstância, ele foi sepultado na sexta-feira e logo em seguida já entra o sábado, que é um dia sagrado para o judeu. E aí nesse dia não se pode fazer nada, e muito menos mexer com o corpo de um defunto, né? Muito menos isso. Então esperaram o sábado passar. O sábado passou, terminou, diria assim, a tardezinha do sábado, mas à tarde também as coisas não são fáceis, e principalmente ir mexer com o defunto, no caso novamente. Por isso, no domingo de manhã, né, logo de manhã, é que essas mulheres elas foram ao sepulcro, foram ao túmulo, com a intenção de embalsamar para a preservação daquele corpo. E é interessante que os 4 evangelistas registram esse episódio. São as mulheres que vão ao túmulo de Jesus. Os demais discípulos estão escondidos, estão protegidos, porque com a morte de Jesus, certamente a perseguição tomaria conta. E os seguidores dele seriam também perseguidos. E é por isso que eles se escondem. O Evangelho de João nos relata que na noite do domingo, na noite da ressurreição, eles estão de portas fechadas, escondidos. Não escondidos porque as pessoas sabiam onde estavam, mas estavam de portas fechadas. E certamente não era qualquer um que podia entrar naquele local. Os discípulos, portanto, estão protegidos, guardados. E são as mulheres que vão ao túmulo na preocupação de embalsamar o corpo. E é interessante que nesse episódio das mulheres irem ao túmulo com a intenção de embalsamar, acontece o inesperado. Ainda que todos eles já tivessem ouvido a proclamação de que no terceiro dia ele ressuscitaria, e parece-me, portanto, então, que ninguém deu crédito, nem os homens, nem as mulheres. Os homens porque se esconderam, não foram averiguar nada. As mulheres porque foram ao túmulo com a intenção de embalsamar um corpo. Então, se há um corpo, não houve ressurreição. A palavra de Jesus que dizia, em 3 dias ressuscitarei, entrou por um ouvido e saiu por outro. Nem as mulheres, nem os homens, no caso, os discípulos todos, levaram a sério aquilo que Jesus já vinha falando. E quando se aproximou a época da morte, ele intensificou esse discurso. Metade do Evangelho de João é dedicado às últimas palavras de Jesus. Eu imagino que Jesus todo bendito dia falava a respeito desse assunto. A partir do momento que ele entra em Jerusalém, que nós chamamos de Domingo de Ramos, aquela semana foi uma semana em que certamente ele sempre estava abrindo a boca para falar desse assunto. Que ele seria julgado, que ele seria condenado, que seria morto, a ponto de alguns dos discípulos dizer: não, mestre, isso não vai acontecer. Não, mestre, não é possível. Olha a realidade. Acabamos de entrar aqui ovacionados. O Senhor foi ovacionado. Gritaram: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Jogaram mantos e palmas para que o Senhor passasse. Não. O Senhor é popular. O Senhor é conhecido. O Senhor tem poder para fazer o que bem entender. Por que ser julgado, condenado e morto? Não há motivo. Eu acho que por isso que os discípulos fecharam o ouvido e o coração
para ouvir a palavra de Jesus que dizia: é necessário que eu seja morto. É preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem precisa também ser levantado. Assim como a serpente trouxe cura para aquelas pessoas enfermas, o Filho do Homem trará cura, salvação para todos aqueles que olharem para a cruz, para todos aqueles que olharem para essa estaca, para todos aqueles que acreditarem nele. Então os discípulos não deram crédito na pregação da morte, porque é difícil realmente. Você caminha, anda diariamente com alguém que ressuscita morto, que dá vista a cegos, que faz aleijado caminharem, que enfrenta endemoniados e os cura. É difícil entender que uma pessoa dessa passe pela morte. A pregação da morte, da derrota, não faz sentido. O super-homem não morre, né? O super-homem é super-homem, e Jesus é o super-homem daquelas pessoas. Porque a sua visão é limitada. Eles estão vendo apenas aquele ser na sua frente. Só que aquele ser veio com um propósito: passar pela cruz. É por isso que as mulheres vão ao túmulo, porque elas não acreditaram que ele ressuscitaria de fato ao terceiro dia, e o domingo era o terceiro dia, levando em conta que ele foi... Para nós fazermos a conta é estranho, né? Porque ele foi sepultado na sexta, então domingo não seria o terceiro, seria o segundo, né? Sábado primeiro, domingo segundo. Mas a contagem judaica é diferente da nossa, né? A contagem judaica não é igual à nossa contagem. Na contagem judaica, tarde de sábado era o primeiro dia. Tarde, eu estou confundindo aqui também. O fato é que a contagem judaica dá exatamente no terceiro dia, mas no nosso não dá. O fato é que as mulheres sabiam que Jesus não estaria mais no túmulo se levassem em conta a pregação da ressurreição. Eu ressuscitarei, não ficarei. Mas elas não acreditaram e vão lá e se decepcionam. Interessante que Lucas não registra isto, mas aqui não tem a preocupação com a pedra que tampa a tumba. Não tem. Porque a tumba já está aberta, elas vão direto ao túmulo. E a preocupação é que o corpo não está lá. E o corpo não estando lá, não tem o que fazer. E Lucas até chega a registrar, ela não sabia o que pensar. Não lembraram das palavras da ressurreição, não sabiam se foi roubado o corpo, não sabiam o que fazer. E o propósito pela qual elas foram lá também acabou por nada, porque o que adianta ter um monte de perfumes aqui e não ter um corpo para embalsamar? E não sabendo o que fazer, não sabendo o que pensar, aí então aparecem dois homens vestidos de roupa muito brilhante. E elas ficaram com medo, se ajoelharam, se prostraram em terra, e aí então esses homens falam para ela: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou, foi ressuscitado. Interessante que elas estão procurando Jesus no lugar errado. É muito comum nós, seres humanos, procurarmos as coisas em lugares errados. Nós sabemos onde está a coisa certa, mas nós não procuramos, não buscamos as coisas certas nos lugares certos.
os sábios do Oriente procuraram Jesus no palácio. Jesus não foi encontrado e não será encontrado em palácios. Procuraram Jesus no lugar errado. Eles encontraram no palácio Herodes. O Jesus, Filho de Deus, anunciado pelos astros, no caso aos sábios, estava em Belém, numa manjedoura. Só que em vez de procurar lá, eles foram para o palácio real e não encontraram. Alguns já perguntaram para Jesus: onde é que o Senhor assiste? Onde é que o Senhor mora? Onde o Senhor está? Quando Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque esses que perguntaram para Jesus onde ele está, onde ele mora, onde ele assiste, onde ele fica, é porque não sabiam também onde procurar Jesus. E aqui as mulheres procuram Jesus no sepulcro, no túmulo, primeiro porque elas não sabiam realmente, ou não tinham certeza, convicção plena da ressurreição até esse momento, por isso que foram para lá. Mas o fato é que procuraram um vivo onde há mortos. E é por isso que não encontraram Jesus. Isso, de uma certa forma, chama-nos atenção, porque às vezes a gente procura o próprio Jesus, nós procuramos Jesus em lugares errados. Jesus não está na igreja. Ei, pastor, coisa é essa? Jesus não está na igreja. Não é o lugar de Jesus estar. Mas quando nós nos reunimos, Ele está conosco. Então a ideia de procurar Jesus numa igreja, e o pior é que as igrejas de hoje pregam que Jesus está aqui. Ora, se Jesus está aqui na igreja A, Ele não pode ir na B, ou na C, ou na D. E essa ideia de que Jesus habita o templo é que tem feito muita gente ir atrás de igrejas e não de Jesus. O discurso é ir atrás de Jesus, buscar Jesus, e acabam encontrando igreja, instituição, normas, regras, disciplinas, códigos. E aí Jesus não está realmente. Mas é claro que Jesus está em todo lugar, inclusive no lugar, nesses lugares. Onde que Jesus está então? Como eu disse, em toda parte. E como ele disse, quando vocês darem de comer a um desses pequeninos, quando vocês assistirem um desses meus discípulos pequenos, é a mim que o fizeste. É ali que Jesus está. É ali que Jesus é encontrado. Não nos palácios. E templo, de uma certa forma, é um palácio. Igreja, de uma certa forma, é um palácio. Ainda que seja o lugar natural de estar Jesus, mas como é habitado por seres humanos, há o perigo de não encontrarmos Jesus nesse local onde há seres humanos. Agora, se esses seres humanos forem verdadeiramente discípulos de Jesus, então, de fato, Jesus está. Jesus está onde está 2 ou 3 reunidos em seu nome, e são discípulos dele, verdadeiros discípulos. E nesse encontro também com as mulheres, os 2 homens, que nós identificamos como anjos, no caso, diz a elas a mesma coisa que Jesus havia dito. Além de inquiri-las a respeito de procurar entre os mortos quem está vivo, e dizer e informar que ele não está ali, mas que ele já foi ressuscitado, chama pela consciência no sentido de que lembrem-se que quando ele estava na Galileia, ele disse para vocês:
o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado, precisa ressuscitar ao terceiro dia. Lembrem-se. E aí eu acho que a ficha caiu. É mesmo, ele falou. O que nós estamos fazendo aqui? Ele falou que ressuscitaria. E ele falou que encontraria de novo conosco. E aí os dois homens ainda mandam um recado: vai e avisa os demais que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Corram para lá. Quando nós não damos atenção nas palavras ou na palavra de Deus, nós corremos o risco de esquecer. É o que aconteceu com as mulheres. Esqueceram que Jesus havia dito isso, que era a promessa dele. E eu repeti agora há pouco, eu tenho a impressão que naquela última semana ele enfatizou tanto essa questão de ter que morrer e ressuscitar, que o evento que veio em seguida não devia ser relevado, mas levado em conta. E os discípulos não levaram. Então é necessário que nós, da mesma forma, abramos bem os nossos ouvidos, o nosso coração para aquilo que Deus fala conosco, para que no momento oportuno nós não nos esqueçamos. Nós temos na Bíblia muitas promessas de Deus, mas na hora H o que a gente faz? Desespera-se. Se desespera, esquece, acaba a fé. É necessário, portanto, então, lembrarmos sempre, trazermos conosco, não decorado, mas lembrança vivida de fé, para que possamos, da mesma forma, na hora H, lembrarmos daquilo que nós aprendemos, quer nas pregações, nos cânticos, nas lições de escola dominical, nas meditações que temos no nosso dia a dia, na busca das coisas que são relacionadas à espiritualidade, para que fortes e fortalecidos possamos enfrentar a realidade do dia a dia, lembrando sempre. E esse é o papel do Espírito Santo, fazer vocês lembrarem. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, recordar aquilo que nós aprendemos. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. É a tônica da mensagem desses anjos, aquelas mulheres. Chegam, avisam, dão um recado e são ignoradas, até mesmo por uma questão cultural. São mulheres que estão falando, né? Ninguém acreditou. E o pior, no mesmo caso que se aplica às mulheres, o pior é que eles sequer lembraram que Jesus já havia dito a mesma coisa. Então agora eles têm, os discípulos que ficaram escondidos, eles têm a lembrança da promessa, a lembrança das palavras de promessa, portanto, da ressurreição, o testemunho de mulheres, não é uma, não são duas, nem três, são várias, que foram ao sepulcro, viram ele vazio, os anjos disseram que ele não está lá mais, ressuscitou, e que ele mesmo mandou dizer alguma coisa: vão para Galileia. E mesmo diante dessa circunstância, os discípulos não acreditaram. Não acreditaram, zombaram até das mulheres, acharam que elas estavam dizendo tolice. Uma questão cultural, é claro, são mulheres que estão falando, mas tem que levar em conta que eles foram avisados disso. Elas eram meramente, nesse momento, um lembrete, e mesmo assim não deram atenção. Segundo Lucas, quem vai para o túmulo é Pedro. E de fato encontra somente os lençóis, e aí ele volta para casa admirado e não toma nenhuma outra atitude em obediência ao recado,
em obediência ao aviso que tinha sido dado. Que possamos, igreja, neste domingo da ressurreição, refletirmos seriamente a respeito de onde é que nós estamos procurando Jesus. Que possamos ter em mente também que nós somos ensinados constantemente a respeito daquilo que Deus fala conosco. E ensinado constantemente a termos fé para que possamos exercitá-la no momento mais preciso da vida. E com isso, nós não apenas estamos exercendo o nosso papel de discípulo, mas estamos também testemunhando a respeito da própria ressurreição de Jesus, que é o ponto central da nossa fé, a ressurreição em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Filho amado, mas eu bem sei que a minha vida está na mão do meu Jesus, que está e quando enfim chegar a hora em que a porque ele vive, posso crer no amanhã.
que vivo está. Está nas mãos de Deus, que vivo está. Está nas mãos de Jesus. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam como é bonito ver o povo reunido, fazer a terra como redimido. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que coisa boa, que perfume maravilhoso. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que maravilha essa bênção que não passa. O Senhor derrama sobre nós sua graça. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. A mesa está colocada, ela é do Senhor, e este é o momento que nós nos reunimos em torno dela para celebrarmos a sua ressurreição. É dessa forma que faremos neste domingo da ressurreição, celebrando de fato a ressurreição de Jesus, que significa vida, significa graça, significa perdão para nós. Fazemos de uma maneira diferente hoje, em que todos nós faremos também a chamada oração de consagração, né? Ou seja, oração de ação de graças. O Senhor esteja convosco, elevemos nossos corações, Ao Senhor os elevamos. demos graças ao Senhor nosso Deus. É bom, belo e justo louvar ao Senhor e render-lhe graças. É verdadeiramente justo, nosso dever e alegria em todo tempo e lugar, render-te graças ao Senhor Santo, Pai onipotente, Deus eterno. Criaste os céus e a terra, e tudo o que neles há, e nos fizeste a própria imagem e semelhança, e de maneiras incontáveis nos mostra o seu amor. Portanto, com coros de anjos e toda a igreja visível e invisível, nós te adoramos e louvamos teu nome glorioso, dizendo, cantando, Santo, 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 Deus onipotente, cantas de a glória pertence a ti, ó Pai Santo, porque na tua grande misericórdia nos deste o Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana e sofreu a morte na cruz para a nossa redenção, fazendo ali sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. nós te Por semelhante modo, depois de haver ceado,
ele também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá de novo. Enquanto cantamos o hino indicado no boletim, os elementos serão distribuídos. E após o cântico, portanto, então todos juntos participaremos dos elementos que vocês receberão juntamente com o cálice e o pão já aqui. Ressuscitou. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia. Salva-se e reinará. Hoje erguei, aleluia, por Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte e paixão, Todos juntos, então, nesse momento, em memória do Senhor Jesus que ressuscitou, que virá de novo, comamos esse pão, tomemos este cálice. Oremos. Graças te rendemos, Senhor Deus, por esse momento que passamos em tua casa. Agradecidos, ó Deus, porque pela tua graça infinita, bondade e misericórdia, é que nós estamos em tua presença. Louvamos o teu nome por mais esse dia, essa oportunidade que nos dá, e rogamos a tua bênção, a tua direção sobre a vida do teu povo. Dá-nos, ó Deus, um final de dia guardados e protegidos por ti, e a tua graça esteja conosco, recebendo a nossa gratidão por todo o ato de amor que nos tem revelado. Oramos agradecidos e lembrando também interceder em favor daqueles irmãos que estão enfermos, estão acamados, estão também lutados, passando por dificuldades. Socorre, ó Deus, o nosso pedido,
É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, a comunhão, as consolações e o ensino do Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e convosco permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. Ressuscitou, 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 aleluia, Irmãos, nossa gratidão pela presença conosco nesse evento, nesse momento de culto. A Lelinha que está acompanhando pelo Zoom, nossa gratidão também é ela. A todos, tenhamos um bom final de domingo e também uma semana que se inicia com a graça e a bênção de Deus. Vão em paz.